Dermeval Saviani, um dos grandes estudiosos que nós temos hoje na educação brasileira e que é o autor da pedagogia histórico-crítica. Pedagogia histórico-crítica, pessoal, tem duas bases muito importantes. Eu vou até colocar aqui, ó, Saviani, pedagogia histórico-crítica. Será que dá para você ver? Ah, dá. Então, nós temos como bases o materialismo histórico dialético, que vem de Marx e Engels, materialismo histórico dialético, e também a psicologia, psicologia histórico-cultural ou abordagem histórico-cultural de Vygotsky, tudo na mesma linha. Vygotsky. Bem, então são duas bases que servem de fundamentos aqui, dos dois grandes fundamentos da pedagogia histórico-crítica. Ok? Beleza. Agora, a pedagogia histórico-crítica surge, na verdade, de uma síntese. Saviani faz uma análise sobre a educação tradicional e também sobre o escola-novismo, a educação renovada. E ele vai encontrar ali nesse processo as deficiências da educação tradicional e as deficiências do escola-novismo. O escola-novismo, na tentativa de superar a educação tradicional e promover mudanças positivas para o processo educacional, também acaba cometendo alguns problemas, dentre eles o elitismo. Escola-novismo, uma corrente que não ensina conteúdos, e a classe popular precisa dos conteúdos para viver dignamente a vida social no seu processo emancipatório. A partir do momento que o escola-novismo não propõe o ensino dos conteúdos, o ensino sistemático dos conteúdos, nós temos aí uma falha, nós temos aí um certo elitismo, porque é um modelo de educação que não atende às classes populares. Então a gente tem uma educação intelectualista, de um lado, em que os conteúdos são ensinados, mas eles não estão vinculados à prática social, e de outro, um excesso de preocupação com as experiências do aluno sem colocá-lo diante dos conteúdos sistematizados, sem preocupação com esse ensino sistematizado dos conteúdos. E a síntese, então, para superar essa realidade, é a pedagogia histórico-crítica, beleza? Então, isso é uma visão panorâmica aí, né? Um outro ponto importante é que o Saviani vai estudar também uma corrente crítica, né, que vai denunciar o papel da escola, que é a corrente, os teóricos, na verdade, ou as teorias crítico-reprodutivistas. Vou colocar aqui, ó. Então, estudo das teorias crítico-reprodutivistas, que eu, não sei se você já me viu falando sobre essas teorias em algum lugar, dependendo do curso que você está fazendo, mas nós temos aí como principais autores dessas teorias Louis Althusser, Baudelot, Christian Baudelot na França, Roger Stablé na França, teoria da escola dualista, o Louis Althusser, a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado, talvez a mais forte aí, e o Pierre Bourdieu, que não é um marxista, mas também tem um olhar crítico sobre a educação e sobre o papel da escola. E para esses teóricos, para os membros dessas teorias crítico-reprodutivistas, a escola está determinada a simplesmente servir aos interesses do grupo hegemônico. Então a escola seria uma reprodutora dos interesses, no caso dos valores, dos saberes da classe hegemônica,
e, ao mesmo tempo, uma reprodutora das desigualdades sociais. Louis Althusser entende a escola como um aparelho ideológico do Estado, que fica ali inculcando esses valores, reproduzindo valores hegemônicos para as crianças durante um longo período, e com isso ela meio que cria ali sujeitos subalternos, né? Sujeitos que vão simplesmente aceitar aquele modelo de sociedade, de educação, como sendo o modelo adequado. A escola estaria então determinada a cumprir esse papel e não há possibilidade de transformação. É óbvio que essas teorias são importantes, porque elas vão denunciar o que está acontecendo na realidade, o papel que a escola está exercendo. No entanto, elas não oferecem uma solução, ou seja, a escola fica refém da situação, não acontece nada, ela não tem condições de mudar essa realidade, de lutar, nada? Não, não tem. Ela está determinada a cumprir esse papel. No caso do Althusser, a ser um aparelho ideológico de Estado. Então, o Saviani quer a superação dessas teorias. Tá? Essas teorias são chamadas de teorias críticas, porém céticas com relação ao papel da escola. A escola é simplesmente reprodutora e vai ser assim a vida inteira. Ela vai ser uma reprodutora de desigualdade social eternamente. Então nós precisamos mudar essa visão. E com o Saviani essa mudança acontece. Tá? Então, Saviani vê a possibilidade de a escola exercer um papel transformador. Transformador. Ou seja, a escola pode sim. Na verdade, o Saviani vai dizer o quê? Que a escola ela pode ser tanto reprodutora de valores hegemônicos e saberes hegemônicos e cultura hegemônica, como ela também pode ser uma instituição que defenda as classes populares e seus interesses. Vai depender da forma como ela está organizada e de qual é o papel que as pessoas que estão dentro da escola assumem. Então, se eu tenho ali professores engajados com a realidade concreta, que têm uma formação política e se interessam pela emancipação da classe popular, então essa escola ela começa a se organizar para promover a luta, porque a escola é um espaço de contradições. Nós temos ali interesses burgueses, mas nós também temos as pessoas que estão dentro dela, que estão inconformadas com esses interesses e vão lutar para oferecer uma educação emancipatória. E a postura das pessoas que estão dentro da escola, a formação do professor, etc., isso é muito importante. A escola estar organizada democraticamente, com base numa gestão democrática, valorizando cultura popular, tudo isso vai contribuir para que a escola se organize para lutar contra esse determinismo, tá? Contra esse papel reprodutivista, contra essa tentativa de manipulação da escola. Então, a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia que oferece ação, busca por transformação através da criticidade. Continuando, base da formulação da pedagogia histórico-crítica, tentativa de superar tanto os limites das pedagogias não críticas, no caso, as pedagogias tradicionais, pedagogia renovada, como também das teorias crítico-reprodutivistas, como nós vimos. Então, ela quer superar os limites de todas essas pedagogias, postulando o empenho em analisar e compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento histórico objetivo. A escola se torna um espaço de luta. A pedagogia histórico-crítica procura reter o caráter crítico de articulação com as condicionantes sociais que a visão reprodutivista possui, vinculado, porém, à dimensão histórica que o reprodutivismo perde de vista. Como assim? No caso, dizer que a escola está determinada para simplesmente servir à classe burguesa ou aos grupos hegemônicos é um pouco ingênuo também, porque se nós analisarmos a história, a gente vai perceber que grupos que estão com menos poder em determinados momentos, eles iniciam um processo de organização e de luta. Isso aconteceu, por exemplo, com o burguês. Então, historicamente, a gente vai perceber que grupos mais fracos se organizam para promover a sua revolução. E isso vai continuar acontecendo, porque faz parte do processo dialético.
E a escola ela não vai ser eternamente refém, ela também vai se organizar para lutar pelos interesses populares. Tá? Então existe sim essa possibilidade. Continuando aqui, importância da escola. Por que a escola é importante? Se a criança da classe popular não contar com a escola como caminho e perspectiva para superar sua condição social originária, ela não terá forças de sozinha buscar meios sem dialogar com a realidade social, de dialogar com a realidade social na qual está inserida. E essa criança da classe popular precisa do quê? De conteúdos, como a gente vai ver que é o que o Libânio defende também. Conteúdos. Ela precisa de um ensino sistematizado, ela precisa de um professor que realmente saiba ensinar com qualidade, ela precisa de um currículo significativo, ela precisa de um método. Discussão. Nos séculos anteriores, a ênfase das proposições educacionais centrava-se nos métodos científicos, pautados em fundamentos filosóficos e didáticos. Já no século XX em diante, a ênfase desloca-se para o primado dos fundamentos psicológicos da educação, que acarreta uma cultura escolar mais simplificada, pautada nos processos de aprendizagem. No caso aqui nós temos, como eu já comentei, métodos científicos, educação mais tradicional, ou seja, muito preocupada com o método, porque a ênfase está no conteúdo. Então a questão é como que eu ensino esse conteúdo? Vamos em busca do melhor método. Depois, no século XX, com a educação renovada, a preocupação se desloca para a questão psicológica da educação. Como o meu aluno aprende, como que eu o estimulo, o que gera interesse nele, mas há um desapego com a questão dos conteúdos e do método. Então veja que os dois lados são vulneráveis. A síntese está justamente na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia histórico-crítica é uma síntese aqui na superação desses dois blocos vulneráveis, né? Então, a escola é boa quando ela ensina de forma sistemática, ok? Então, aqui a gente está superando a educação tradicional e também a educação renovada. E existe um método? Existe. Existe um método, óbvio, que parte da prática social e chega até a prática social. Basicamente, eu levo em consideração o que o aluno vê, o que o aluno vive, o que ele sabe, seus conhecimentos prévios, a visão que ele tem de mundo e a forma como ele interage com o mundo. E a partir de todo o processo educacional, eu dou uma outra condição a esse aluno, que vai passar a ver essa mesma realidade de uma forma diferente. Então, esse aluno que tem uma visão muito fragmentada da realidade, ao final do processo, ele tem uma visão elaborada. Ele adquiriu conhecimento, ele adquiriu criticidade e ele adquiriu a capacidade de interpretar a realidade, por exemplo, de ler, de escrever, de interpretar, de decodificar. Ele aprende as matérias escolares para entender melhor essa realidade e poder atuar nela de forma autônoma e com criticidade. Então, parte-se da prática social e chega-se também na prática social. É da prática social para a prática social. Essa primeira prática social você pode colocar é o ponto de partida e essa última aqui é o ponto de chegada. Aqui o sujeito apresenta uma consciência ingênua. Aliás, o Paulo Freire também nos ensina isso, né? Então aqui o sujeito ele tem uma visão da realidade dele, mas é uma consciência ingênua. Aqui ele já alcança uma consciência crítica. Aqui ele alcança uma consciência crítica. Tá? Mas para que isso aconteça, nós precisamos de processo educacional sistematizado. Apenas diálogos nos círculos de cultura, discussões sobre temas geradores, isso não é suficiente, de acordo com o Saviani e de acordo com o Libânio também. Não é? Então, por exemplo, na prática, o ponto de partida ali, né? Qual que seria o ponto de partida da educação renovada? É justamente a atividade, eu ofereço atividade para o aluno para que ele realize a atividade. O ponto de partida é aquele. Na educação tradicional, eu preparo o aluno para ele ter acesso aos conteúdos. E na pedagogia histórico-crítica, o ponto de partida é a própria prática social. Aquilo que eu ensino só tem validade se estiver vinculado à realidade social, se o aluno puder utilizar para ter uma vida melhor, para entender melhor aquilo que acontece fora da escola. Tá? Então, os pontos de partida são diferentes
dependendo da pedagogia de que estamos falando. Então, o método PASS eu não vou discutir, ele já está aqui com os principais pontos, tá? Ele parte da prática social inicial, ele passa pela problematização, por se tratar de uma educação crítica. Então, tratando-se de educação crítica, eu não quero simplesmente oferecer conteúdos prontos e acabados, não, eu quero que o aluno reflita, eu vou valorizar a autoatividade, e a problematização faz parte desse processo. Passamos pela instrumentalização, depois pela catarse, que é o momento de efetiva incorporação dos instrumentos culturais trabalhados na vida dos alunos, transformados agora em elementos ativos da transformação social. Tudo que o aluno aprendeu de conteúdos dentro das ciências será útil para ele. Ele sabe utilizar isso agora no seu dia a dia, na sua prática social, e ele vai então para a prática social final agora, tendo desenvolvido uma consciência crítica. Gasparin, pessoal, um grande estudioso da pedagogia histórico-crítica. Os 5 passos que formam a didática da pedagogia histórico-crítica exigem do educador uma nova forma de pensar os conteúdos. Estes devem ser enfocados sempre de maneira contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano, evidenciando que este advém da história produzida pelos homens nas relações sociais de trabalho. Essa didática objetiva um equilíbrio entre teoria e prática. Vejam que teoria e prática se relacionam. Na educação tradicional, muita teoria, nada de prática. Na educação renovada, muita prática, nada de teoria. Nós precisamos de um equilíbrio entre teoria e prática, envolvendo os educandos em uma aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos e políticos. Então, essa dimensão política do saber está envolvida, para que estes sejam agentes participativos de uma sociedade democrática e de uma educação política. Não existe sociedade democrática se não houver preocupação com a conscientização do sujeito. Caso contrário, essa democracia se torna pseudodemocracia e o que nós temos é uma elite que se sobrepõe a pessoas alienadas. Tudo bem? É um discurso marxista, mas sempre vale a pena a gente esclarecer.